Êxodo capítulo 3, versículo 1. Lembra, a gente começou Êxodo 1. Já estamos no Êxodo 3, olha como a gente está avançando aqui. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que te encontras é uma terra santa. Eu sou, juntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Nós vimos todo esse movimento. Lembra quando eu falava, desapareça, volte preparado, Moisés, né? Quanto tempo vai durar a sua escravidão? Inevitavelmente é necessário fazer essa pergunta. Se desapareça, se eu preciso desaparecer um tempo para voltar preparado, se eu preciso me perguntar quanto tempo vai durar essa escravidão, se eu preciso perguntar tudo isso, tem uma pergunta que é necessária. Quando é que eu vou estar preparado? Como eu vou saber o momento certo de voltar, de me libertar definitivamente? E aí eu te dou uma instrução hoje poderosa, porque na mente da gente a gente nunca vai estar preparado. Em nosso coração e em nossa mente, nós nunca vamos estar preparados. Preste atenção nisso. Moisés estava no treinamento, lembra que eu falei para vocês? Aonde era o treinamento? No deserto de Madiã. Na sua função. Por que eu estou falando isso? A função que você está hoje, preste atenção, né? Pega a palavra, combatente. A função que você está hoje é o treinamento para onde você vai, para a próxima fase. Você sabia disso? Função é fase. E como toda e qualquer fase, ela passa. A função de hoje, ela precisa ser bem desempenhada, bem vivida. Por isso que não importa se você está lá embaixo, está no meio, está lá em cima, dê o seu melhor. Sirva com o seu melhor ao mundo, às pessoas e a Deus. Porque nessa função de hoje está te preparando para o próximo nível. Função é fase. E a função precisa ser bem desempenhada, bem vivida. Por quê? Quem não vive bem a sua função não aprende nada com ela. Isso é forte. Geraldinho, eu estou nessa função, estou aqui no último lugar. Ótimo, aproveite bem, faça bem, sabe? Esteja bem nesse último lugar que você está, porque você precisa aprender tudo o que esse lugar vai te ensinar. Porque todas essas coisas eu vejo em todos os lugares que eu passei, tudo que nós passamos, as lutas, as batalhas, as coisas boas e ruins, meu irmão. Tudo que nós passamos foi treinamento, o Senhor treinava em cada coisa. Só que na hora que a gente está vendo, a gente não nota, a gente não enxerga, não é verdade? A gente não consegue perceber. Mas essa função que você está vivendo agora é a fase
que está te preparando para o próximo nível, para onde você vai. E tem gente perdendo tempo. Não, por que você não faz bem? Porque eu estou aqui. Não era para eu estar aqui, eu queria estar ali. Ô, amado, para você estar onde você quer, você precisa ver bem aonde você está agora. Ah, só vai fazer bem feito? Vai nada, é conversa. Só faço bem feito se eu estivesse lá. Faz nada. Quem é fiel no pouco, vai ser confiado mais. Se você não é fiel no pouco, você nunca vai chegar no mais. Por isso você fica nessa história. Quando eu tiver mais, eu faço. Faz nada. Mas é preciso ir além do deserto. É preciso ir além do deserto que você está vivendo hoje para encontrar o Senhor. Chegou o tempo de ir além, amado. Chegou o tempo de ir além, amada. Chegar à montanha de Deus. E o que é a montanha de Deus, Geraldinho? Cada um tem. A minha montanha de Deus é mover dos combatentes. É o quê? É o lugar da oração, o lugar da intimidade, o lugar onde Deus me fala. Principalmente onde eu escuto a Deus. Percebeu o que é o significado do Horebe? É o lugar onde Deus falou com Moisés. Foi na sarça ardente? Foi, mas podia ser em qualquer coisa. É um detalhe ser na sarça ardente. Sendo bem sincero para você. É o lugar, a montanha de Deus é o lugar da oração. Sabe? É o lugar da intimidade. É o lugar onde eu escuto a voz de Deus, a instrução. Perceba como Deus vai instruir claramente Moisés. Ou seja, meu irmão, onde é o lugar que você escuta a Deus? Coloca aqui nos comentários, por favor. Onde é o lugar? Onde é a tua montanha de Deus? Onde é o teu Horebe? Onde é o Horebe para você? Onde é que Deus te fala? Se aqui o seu Horebe, preste atenção. Nós gostamos muito de falar, mas precisamos da nossa montanha. Precisamos da nossa montanha, que é o lugar, escute bem, é o lugar onde Deus nos fala. Por que eu estou falando isso? Porque a gente gosta de falar. A gente não gosta muito de quê? De ouvir. Como a gente não gosta de ouvir, preste bem atenção. Como a gente não gosta de ouvir, a gente só gosta de falar, por isso que tanta gente perdida, desnorteada, batendo cabeça, sabe? E aí eu preciso falar com você com firmeza. Meu irmão, você precisa. Se você não tem esse lugar, você precisa encontrar. Se não é aqui, procure em outro lugar. Se é aqui, fixe. Seja firme. Porque você não pode ser igual uma salada, escutando voz demais. Vai deixar você confuso. Eu digo bem para você. Se não é aqui a voz, vá para outro lugar. Mas se é aqui, tem a rotina espiritual, fique firme. Porque senão um diz assim, vai para a direita, a outro diz, vai para a esquerda. E aí? Você vai ter mais dúvidas do que certezas. Por isso que todo mundo precisa ter o seu Horebe, precisa ter o seu lugar, o lugar onde Deus te fala. Se eu não tenho o lugar onde Deus me fala, eu vou ficar sempre perdido. Sempre perdido. E isso aqui é muito forte. E como é que eu sei, Geraldinho? Como é que eu sei onde é o meu Horebe? É o lugar da profecia, que faz calar a voz do coração. É o lugar da profecia. É o lugar onde Deus fala assim com tanta firmeza, que queima no coração e eu não tenho mais dúvidas. Eu só tenho certezas e certezas muito firmes assim nesse sentido. Olha o versículo 2. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio da sarça. Moisés olhava a sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Quando você se aproximar, Deus vai te chamar. Olha esse movimento. Por que quantas pessoas dizem assim? Depois que eu comecei nesse mover, tudo começou a se transformar. Porque quando você se aproxima, Deus te chama. Deus só chamou Moisés porque ele se aproximou. Ele estava de longe. Na hora que Moisés se aproxima, Deus chama. Na hora que você se aproxima, Deus te chama. Quando é que eu vou estar preparado? Primeiro, Deus vai chamar a sua atenção. Para Moisés foi com o quê? Uma sarça ardente, né? Ou seja, sempre o Senhor nos chama a atenção com um fogo, com uma chama. Para muitos vai ser uma chama que queima no coração. Por que eu estou aqui todos os dias? Uma chama que queima no coração.
Para Moisés foi numa sarça, para mim é no coração, para você. O nosso coração arde, o nosso coração se inclina a fazer, a realizar aquele propósito, a cumprir aquela missão. Depois, o coração queima. O movimento é me aproximar ou não. E essa decisão é somente sua. Ninguém vai decidir por você se você se aproxima ou não. Diga, eu decido me aproximar. Vocês sabem o que Moisés diz? Vendo o Senhor que ele se aproximou, para ver, chamou. Moisés, Moisés, você, meu irmão, você, minha irmã, o Senhor está chamando você. Moisés, Moisés, o Senhor vai te chamar quando você se aproximar. Não tenha medo de se aproximar de Deus, pelo contrário, busque se aproximar do Senhor fortemente. Sabe, quanto mais você se aproxima de Deus, mais rápido Ele te chama. O Senhor diz a Moisés, olha que forte, pega esse mover. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que manda leite e mel. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor, para ter com faraó e tirar do Egito os israelitas? E aí Deus diz, eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Primeiro eu preciso saber uma coisa. Interessante, né? Deus vê a nossa aflição. Saiba. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo a sua aflição. Ele escuta os nossos clamores. Ele conhece os nossos sofrimentos. Ele vai nos libertar do opressor. E Ele tem uma terra fértil, espaçosa, que manda leite e mel, ou seja, abundância. 5 coisas que eu preciso saber, meu irmão, minha irmã. Deus vê a minha aflição, a tua aflição. Ele escuta. Você está clamando? Você está orando? Saiba que Deus está escutando esse clamor. Ele escuta, Ele conhece teus sofrimentos e Ele vai te libertar. Pode ter certeza. Se você perseverar, o Senhor vai te libertar. E mais. E o futuro, Geraldinho? Deus tem uma terra fértil para você. O que é uma terra fértil? É uma abundância. Que é aquilo que a gente planta, a gente colhe multiplicado. Eu quero dizer para você, está vindo uma bênção de abundância muito grande. Após essa quaresma, a quaresma começa nesta quarta-feira de cinzas. É no deserto que nasce o vencedor. Após essa quaresma, se prepare. Se prepare para um tempo de abundância na sua vida. Sim, você vai chegar nessa terra fértil e espaçosa. E vai tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para ti. Pegou a palavra? Forte, né? Vai, versículo 10. Eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas. Quando é que eu vou estar preparado? Você vai estar preparado quando Deus te enviar. Não é quando você tiver força, não é quando você tiver... Não, você vai estar preparado no dia que Deus te enviar. Mas eu estou com medo, vai com medo de tudo. Eu ainda não sei tudo. Aprende. Vai aprendendo no caminho. Mas você vai achar que nunca está preparado. Foi o que Moisés disse. Mas quem sou eu para ir ter o faraó e tirar do Egito os israelitas? Versículo 11. Você vai estar cheio de inseguranças. Todos nós. Você vai estar cheio de dúvidas, cheio de medos. É importante saber que vamos estar preparados não quando nós acharmos que estamos preparados. Você pode ver que toda função que Deus te deu, você diz, mas eu não sou bom nisso, né? E por que Deus te colocou aí? Já parou para perguntar? Uma vez eu fiz a pergunta. Eu fiz essa pergunta. Estava estudando inteligência artificial, eu fiz a pergunta. Mas por quê? E aí, interessante a resposta que foi dada, foi assim, é porque não é por um talento ou por uma coisa, é por um conjunto de fatores. E eu disse, vai lá olhar a resposta, parece até uma resposta realmente espiritual falando, né? Não é pelo óbvio ou por um talento individualizado. Nós estamos preparados quando Deus nos envia. Porque quando Ele nos envia, acontece um conjunto de coisas. Ah, meu irmão, eu estarei contigo, versículo 12. Não esqueça disso. O mais importante é esta certeza. Vai!
eu estarei contigo. Ah, meu irmão, essa certeza vence todas as inseguranças, todas as dúvidas, todos os medos que nós temos. Ei, o Senhor está contigo. Vai para frente, combatente.